Olá pessoal, continuando então a parte de desenvolvimento Android. O Android SDK mais recente ele pode ser usado tanto com Java quanto com Kotlin. E o Kotlin é uma linguagem relativamente mais simples de utilizar, em minha opinião. E ela tem sido bastante aceita pela comunidade como uma substituta ao Java. Então vamos apresentar aqui o Kotlin. Ela tem uma série de recursos interessantes, inclusive do ponto de vista de segurança. Eu vou utilizar o IntelliJ IDEA. Obviamente, quando eu fiz os slides, era uma versão anterior, então vai ter algumas pequenas mudanças. Mas, basicamente, eu vou criar um projeto básico em Kotlin. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, temos aqui Kotlin. Vou pôr um nome aqui. E eu vou escolher a aplicação de console, que ele já vai preparar para podermos fazer o teste. O motivo de utilizar o IntelliJ IDEA é que eu não quero desenvolver uma aplicação móvel para apresentar os recursos da linguagem. Eu quero justamente só mostrar a filosofia por detrás da linguagem. Ele vai demorar um pouco aqui para montar e construir. Tá? Ele já vai dar um arquivo inicial aqui, então vamos... esse arquivo ele recebe um vetor de argumentos, tipo o argc, argv. Ele tem uma função principal, então assim como C e C++, o programa é definido pela função principal. Bom, no caso eu não vou querer um vetor de argumentos, eu vou remover isso aqui. Tá? E vou remover aqui, que era o tratamento dos argumentos. Então, um simples oi mundo. Os comentários podem ser tanto de fim de linha como então posso fazer comentários de maneira similar ao C e ao C++. Ele terminou aqui de preparar o ambiente e com isso ele habilitou esse triângulo verde aqui, permitindo que eu execute o código. Então, vamos fazer isso. Ele vai construir, tá? Vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, nós podemos definir variáveis usando a palavra-chave val. Eu tenho o nome da variável, o tipo e o valor atribuído. Tá? E aí eu uso println para imprimir uma linha, e uma variável dentro da string aqui pode ser referenciada pelo cifrão, antecipando o nome da variável. Então aqui ele executou oi mundo. Então vamos fazer isso, val é case sensitive, tá? Então se eu pôr minúsculo, ele não reconhece, tá? Vai aparecer aqui uma informação. Aí ele já reconhece, tá? Então é sensível ao caso. Eu prefiro minúsculo aqui, vou usar assim.
Ele aceita ponto e vírgulas, mas inclusive o editor vai ficar falando que você não precisa. Então vamos executar. Agora com comentários e usando variáveis. Beleza? Vamos tentar trocar o nome dessa variável para Pedro. E aí, já ficou aqui, né? Aqui é o nome da variável e tem alguma coisa, ele está pedindo para mudar para var. Se eu tentar rodar esse código, não vai rolar. Tá? Ele vai falar que val não pode ser reatribuída. O que é isso? O Kotlin ele tem dois tipos de variáveis. Ele tem variáveis do tipo val e do tipo var. Val, você define uma variável que é somente leitura, então você só atribui uma vez. Por exemplo, eu posso atribuir na hora que eu estou criando a classe. Né? Então percebam aqui, eu tenho uma variável idade do tipo inteira que calcula a idade da pessoa. Então ela é calculada, então é um pouco mais que uma constante. Ela pode ser calculada, só que ela só pode ser atribuída uma única vez. E isso é muito interessante em uma série de projetos de classes. Então nós vamos trocar aqui de val para var. Oi, Pedro. Então, funcionou perfeitamente. Então, percebam bem que tem esta diferença de val para var. Se você quer que um valor, um atributo de uma classe só seja atribuído uma vez, use val, ao invés de var. Também, se você quer uma constante, use val. O Kotlin ele possui tipificação forte, só que ele possui inferência de tipos. Então, eu não obrigatoriamente aqui preciso especificar o tipo da variável. Ele vai fazer a inferência para o tipo mais próximo daquele valor. Isso pode não ser a melhor alternativa quando você está com tipos numéricos e quer uma faixa pequena e não uma faixa maior, mas ele vai então fazer inferência, vai atribuir aqui um tipo inteiro, um tipo flutuante, né, e assim por diante. Então você não precisa explicitar o tipo. Um recurso muito poderoso do Kotlin, tá, é que ele, a menos que você especifique que uma variável possa ser nula, ele não vai aceitar. E isso é muito poderoso em uma série de testes que costumam dar uma série de dor de cabeças. Né? Então, vamos copiar esse código aqui para executar para vocês. Vamos substituir dentro da função. E note que aí, para eu definir, eu pus uma interrogação. Você só pode definir tipos que podem ser nuláveis com interrogação. Eu vou ler aqui seria o equivalente ao getLine do C++, né? Então, vou ler uma linha. E se eu não conseguir ler, né? Se o nome aqui não for nulo, eu vou imprimir o nome. Na realidade, aqui está errado, né? Se o nome for nulo, eu vou imprimir o iParamesh. Se não, vou imprimir o nome lido da string. Então, vamos executar. E ele está esperando a entrada. Ele pegou
uma string vazia, que não é nula. Né? Vamos rodar de novo. Então, mas então quando isso aqui vai dar nulo? Quando ele não conseguir ler. Então isso possivelmente num arquivo, né, eu poderia ter essa situação. No texto, o enter já vai fazer uma string vazia. Tá? Bom, percebo que aqui de lambuja nós temos o if else tradicional, if condição, né? Senão, como já conhecido, né? E nós temos um recurso interessante que é o uso do when, né? Que seria para vários testes. Então, vamos copiar esse texto, esse código aqui e executar. Então aqui eu não atribuí nada a nome, ele está nulo. Então ele deve imprimir oi Paramécio. Mas se eu atribuir Joaquim, opa, minúsculo. Como eu disse, é case sensitive. Então percebam, aqui eu posso fazer vários testes de uma vez só. Então, quando o nome for nulo, faz isso. Quando o nome for Joaquim, faz isso. E aqui o caso padrão, né? Ou seja, isso aqui é o equivalente ao switch case em C++. Eu posso fazer atribuição com condicional. Tá? Então eu posso... vamos criar uma variável texto e ao invés de... Notem que eu não tenho a variável texto ainda. Então, eu estou checando se é diferente de nulo e atribuo o valor. Se não, atribuo outra coisa. Então, se nome diferente de nulo, recebe nulo. Else então, se o nome for diferente de nulo, recebe nome, se não, recebe Paramécio. Então vamos executar. Como eu atribuí, agora vamos executar sem a atribuição. Então, né, percebam que eu posso atribuir o valor, né, usando um teste, uma condição para uma variável do tipo val. Eu não posso alterar o valor de val depois, mas eu consigo calcular o que vai ser atribuído. Uma forma fácil de lembrar, né? Val pode ser entendido como uma abreviatura de value, valor, e var de variable. Então, use var, né, variável, quando você precisar mudar, e val quando não necessário. Bom, nós já trabalhamos com a função main, e funções são definidas como nome, parâmetros separados por vírgula, e aí nome do parâmetro e tipo. E separado depois, eu tenho
o tipo do retorno. E entre chaves, o corpo da função. Bom, então aqui eu tenho a função main, que não recebe nada, e estou especificando o tipo da função. É porque a main é uma função do tipo unit. E o unit é o equivalente para nós ao void. Então, é ausência de tipo. Compilou normalmente. Geralmente você omite isso, e quando a função não tem o tipo especificado, é porque ela já é pré-definida do tipo unit. Ou seja, não tem retorno. Então percebam aqui vários tipos de string, né, de funções, né, recebendo strings, uma retornando uma string, outra retornando, fazendo uma ação, né, e a função principal aqui. Bom, mas o interessante do Kotlin é que ela é uma linguagem que objetiva ser resumida. Então vamos testar esse código aqui e tentar entendê-lo. Então eu defini mensagem como sendo a string formada por olá, quem. Então mensagem recebe uma string e devolve olá, quem. Imprima recebe uma outra string e chama println, que monta a mensagem com o nome. Então vamos rodar aqui. Então, percebam, na hora que eu chamei imprima, passando Joaquim, ele chamou mensagem que construiu a string. Uma observação aqui, durante a execução, né, aqui, percebam que isso aqui foi feito pelo IntelliJ IDEA. Eu não preciso especificar o nome da variável. Mas, inclusive, isso pode ser usado dentro de função quando você tem vários parâmetros e quer inverter a ordem de passagem de parâmetros. Você pode especificar o nome do parâmetro fora da ordem de chamada. Então, eu aqui no caso, eu tenho valores padrões. Então, eu tenho saudação, que é atribuído como oi, quem, que é atribuído como paramécio, e devolve saudação e quem. Tá? Bom. Então, eu tenho dois parâmetros sendo pré-definidos, ou seja, valores default. A função está definida aqui como uma operação, uma igualdade. E eu aqui, ao chamar a mensagem, né, eu estou alterando algum desses parâmetros. Então eu estou informando que eu quero usar não oi, mas olá. E aqui eu estou informando que o quem é o Joaquim. E eu posso simplesmente não informar nada. E ele está me informando a ordem ali, né? O IntelliJ IDEA. Tá? Então, vamos executar. Então, nota, aqui eu fiz explicitamente. Aqui ele está me informando. Ah, desculpa, está faltando imprimir, né? O que eu quero fazer com isso?
Então vejam que a partir de uma única função, alterando valores padrões, eu consegui, né, tornar a função mais flexível. Então essa é outra possibilidade do Kotlin. Eu posso passar apenas um parâmetro se o outro já é especificado por padrão. Podemos usar for, né? E o for aqui tem a semelhança do for each do Java, para quem já o conhece. O for each do C++ também, que é para um item numa determinada coleção. Então, para ir indo de 1 até 3, por exemplo. Nós temos também o tradicional while e do while, né? Então, aqui temos um pequeno exemplo já usando coleções. Então, uma função mensagem, olá alguma coisa, imprima simplesmente chama println com alguma coisa, e eu tenho um vetor de coisas para dar olá, que é Joaquim, povo, mundo. E para qualquer coisa aí eu vou imprimir. Então eu vou ter olá Joaquim, olá povo, olá mundo, como esperado. Eu posso usar, ao invés do for, o for each, que é um método da coleção. Tá? Então, e aí o for each ele recebe um parâmetro, né? No caso aqui, vamos usar apenas a função. Então, o for each ele espera o iterador, que é o it por padrão. Então, o iterador padrão é chamado de it. Vamos ver mais à frente como eu posso renomear isso. O for each é com E maiúsculo. Então, fez a mesma ação. Então, usem aí o que for mais prático para vocês. Uma coisa que tem no for each é que eu posso definir o que é o meu iterador. Então, eu posso aqui, ó, na frente, você já vem aqui que ele está pedindo o nome do iterador, eu vou chamar de item. Então, eu vou chamar de item. E aí vem uma setinha. Então, para cada item, não mais é it. Então, o padrão é it, mas se você quiser renomear para item, basta colocar item e a setinha. Se eu tiver uma lista indexada, então que eu tenho posição, eu posso, além do item, renomear o índice. Então, for each indexed, for each indexed, então eu vou passar índice e item. Então, vamos imprimir aqui o índice e o item. Então, Joaquim está na posição 0, povo na posição 1, mundo na posição 2. Ou seja, os dados são iniciados na posição 0. Além de vetores, listas, eu tenho mapeamentos, né, de maneira similar aí a uma tabela hash, em que eu posso mapear
um tipo de valor para outro. Então, vamos ver aqui. Né? Então, eu estou associando 3 para Joaquim, 9 para povo e 1 para mundo. E para cada mapeamento, para cada par chave valor, eu imprimo a chave e o valor. Esse código aqui já não é mais necessário. Então, eu tive agora a impressão do mapeamento. Então, se você quiser um par do tipo chave-valor, dá para usar mapeamento ao invés de vetor. Se você quiser alterar essas coleções, você deve usar Mutable. Caso contrário, você não conseguirá inserir novos elementos. Então, se eu tentar aqui no map, no insert, né, tentar fazer uma inserção, ele não habilita nenhuma função. Mas se eu quero Mutable Map Off, eu vou ter insert. Eu não lembro de cabeça qual é o put. Então eu posso pôr uma nova entrada. Vou fazer agora no suco. Então eu posso adicionar uma nova entrada, né? E aí vamos fazer essa impressão depois. O Inferatep, mas ele tava... Ele tá reclamando do tipo... Acho que lá ele recebe assim, né? Temos que ver a função. Só um minuto. É a chave e o valor. Então, 0 para Mécio. Ok. Então, adicionamos uma nova entrada no mapeamento. Então, se você quiser que sua coleção seja mapeável, tem que usar o Mutable. É a mesma questão do val e var. Nós podemos ter funções recebendo mapeamento, né? Então, basta passar o tipo do mapeamento. Então, percebam aqui, eu informei chave, né, e valor, como é que são. Nota, não é obrigado que eu tenha inteiro e string. Aquilo lá foi um exemplo, eu posso ter outros tipos de mapeamento. Então, essa função aqui eu estou especificando que eu recebo mapeamentos desta forma. E classes? Bom, vamos ver classes então. Então, aqui eu tenho uma classe pessoa, que recebe um nome e um sobrenome como parâmetros. A variável nome do tipo string, sobrenome do tipo string e o construtor, o init. Nome recebe o primeiro parâmetro, sobrenome recebe o segundo parâmetro. Estou criando aqui uma variável pessoa chamada Zé Silva. Nota que aqui o editor já
automaticamente especificou, né, os parâmetros para mim. Estou especificando que o texto é o nome, espaço, sobrenome, mandando imprimir esse texto. Vamos rodar? Zé Silva. Beleza, mas isso aqui está muito verboso. Está parecendo quase Java, né? Vamos resumir. Essa é uma coisa muito legal do Kotlin. Opa! Na hora que eu defino, eu já faço a atribuição. E ele já sabe que isso vai ser feito no construtor. Então, opa, não precisamos especificar o construtor. Mas ainda dá para resumir, não dá não? Dá! Eu declaro o tipo diretamente na função, né? Então aqui eu estou declarando a classe e já informando os elementos do seu construtor básico. Então, este código aqui, comparem. Ué, não copiou tudo? Não copiou tudo. Então, temos aqui o resumo dessa classe aqui. Tá? Beleza. Vamos rodar. Silva. Note que os atributos por padrão, né, estão públicos. E aqui vamos fazer umas pequenas... E se eu quiser, né, por exemplo, ter construtores específicos? Opa, não. Então vamos ver chamando as coisas. Note, aqui eu estou definindo um construtor quando eu não passo nada. Então vamos ver o que... Vamos primeiro rodar aqui. Então ele chamou o init, chamou o outro init para construir a classe. Esse construtor ele não foi chamado porque eu não construí nenhuma variável. E aí é o que eu vou fazer agora. Eu não vou especificar os valores. Tá? Então eu tenho que chamar esse construtor aqui. Que vai falar, olha, se não passar nada, é porque o padrão é Zé e o sobrenome, né? O padrão do nome é Zé e o padrão do sobrenome é Silva. Então percebam as chamadas aqui. Ele iniciou com 1, com 2, depois chamou o construtor e atribuiu os dados. Então percebam, né, que o init é sempre chamado antes de qualquer construtor dentro de uma classe. Então eu posso ter diferentes tipos de construtores e aí o construtor aqui é usado para definir, né, você usa principalmente quando você quer a possibilidade de criar uma variável, um objeto da classe sem passar todos os parâmetros ou passando uma lista diferente de parâmetros. Então você tem o init e o constructor para poder iniciar atributos, elementos, caso seja necessário. Bom, mas eu poderia fazer isso desta forma, né? E aí, tá? Eu não preciso mais desse construtor. Então, né? Nem vou precisar, você raramente vai precisar
do init do constructor. Então, vamos ver aqui. Então, da maneira similar às funções, eu defino valores padrões. Uma coisa, vamos supor que além do nome e do sobrenome, eu tenho aqui um apelido, mas esse apelido nem todo mundo tem. Tá? E aí eu vou, dentro da variável apelido, informar a alteração dele. Então vamos pegar aqui o código. Então vamos, ao invés de agora chamar esse método aqui, nós vamos chamar set.imprime. Então, né? Então, Zé Silva. Então, percebam, não foi utilizada a impressão do apelido. Mas eu poderia vamos então colocar que ele é o feio, né? Então vamos rodar. Tá para rodar aqui também, tá? Eu prefiro aqui. E aí percebam, na hora que foi atribuído o valor do atributo, então essa set aqui é da variável apelido, ele emitiu uma informação dessa alteração. E na função impressão, como não era mais nulo, foi impresso o dado. Tá? Eu posso fazer o teste, né? Se a variável está atribuída, então é o operador Elvis, não me perguntem, eu não lembro mais o motivo desse operador ser chamado operador Elvis. E ele informa o seguinte, se for nulo, se apelido for nulo, faça isso. Então esse é o resultado desse operador. Então, vamos aqui na função imprime, né, fazer, né, dessa forma aqui. Então, texto do apelido se não tiver informado, é sem apelido. Se tiver informado, tá, vai ser o apelido. Então, é isso. Tem apelido? Não é nulo? Recebe o valor dali. Se não, recebe o valor sem apelido. Então, vamos aqui imprimir antes de atribuir. E depois de atribuir. Oh, ficou um lixo aqui. Desculpa. Então, não tinha apelido, tem apelido agora. Então o operador Elvis, ele faz isso.
olha, essa variável recebe isso, se tiver nula, recebe o outro. Bom, você pode especificar os acessos como privados, públicos, protegidos ou internos. Tá? Interno é quando pode ser acessado dentro do módulo. No privado, você só tem o acesso dentro da classe ou do arquivo. Tá? Já se é público, você acessa em qualquer local. Lembre-se que aqui, como eu estou acessando dentro do próprio arquivo, eu posso acessar campos privados. Eu posso declarar variáveis abstratas, usando, por exemplo, interfaces. Então aqui eu tenho uma interface A com um método, uma interface B com outro método, e eu posso declarar uma classe que herda de duas interfaces. Então a herança múltipla é por meio de interfaces. E na herança, como é que eu faço se eu precisar chamar o construtor da classe pai? Eu uso a palavra-chave super. Tá? E, só para deixar claro, nós temos também, né, classes abstratas, bastando usar open. E aí você pode definir uma classe abstrata que não implementa os métodos. E aí, dentro da classe real, você sobrecarrega o método implementando. Bom, então aqui tem um exemplo. Uma classe polígono com uma função draw. E uma classe retângulo que vai sobrecarregar esse método. Bom, eu não vou entrar em muitos mais detalhes. Né? Aqui já dá para vocês brincarem bastante. Eu recomendo particularmente que vocês busquem acessar o Kotlin Koans. Tem a URL lá no campus virtual para praticar os exercícios e se aperfeiçoarem. Ele apresenta conceitos e exercícios para treinar Kotlin. Para as atividades da disciplina não é necessário o uso do Kotlin, vocês podem também fazer em Java. Mas se você, entre aprender Java e aprender Kotlin, Kotlin vai ser mais fácil. Existe um grande repositório de recursos já pronto em Kotlin. Então são URLs que já estão lá no campus virtual. É isso, bons estudos.